aberta agora, uma oportunidade para todos falarem, todos teriam um exemplo para dar de situações que hoje nós enfrentamos e podemos estudar e debruçar na palavra de Deus e perceber que Jesus também passou por muitas situações semelhantes às nossas e, como todos nós sabemos, Jesus inclusive passou por uma situação ao qual nenhum de nós teríamos capacidade de passar, né? Jesus passou por situações que nenhum de nós teríamos coragem de assumir as situações e muito menos teríamos a força, a determinação e a perseverança para continuar dessa forma. Acredito que no lugar de Jesus ninguém conseguiria fazer o que ele fez, por isso que ele é o que ele é, por isso que a Bíblia, nos seus 66 livros, nas suas milhares de páginas, o foco sempre é ele, porque o que ele fez, o que ele faz e o que ele continuará fazendo, só ele é capaz. Amém? Então, diversas situações do nosso dia a dia, nós podemos perceber que ele, muito antes de nós, passou por isso. Ele, muito antes de nós, experimentou isso e, ainda melhor, venceu a tudo isso. E se ele venceu, nada mais justo do que nós entendermos e tomarmos posse do que a própria palavra de Deus diz acerca de mim e de você. Já somos mais do que vencedores, amém? Então, se Jesus passou por isso, Jesus venceu e nós estamos com ele, certamente nós também venceremos. No caso desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que Natanael, antes de Filipe chegou a Natanael e disse: olha, Natanael, nós encontramos aquela pessoa de quem Moisés e os profetas já vinham falando, já vinham escrevendo, Jesus, filho de José, lá de Nazaré. Então, nesse momento, nós podemos perceber nessa leitura que Natanael, antes mesmo sequer de querer saber mais informações, Natanael em nenhum momento perguntou: mas quem é? Cadê? Me mostra. Não, ele simplesmente julgou. Natanael, a sua primeira reação foi julgar somente pela declaração de Filipe acerca de uma geografia. Filipe disse: olha, encontramos aquele a quem Moisés e os profetas já falavam, né? Encontramos aquele que está destinado, aquele que está descrito como o Salvador. Nós encontramos ele, Jesus de Nazaré. Essa palavra, Nazaré, foi o que de fato chamou a atenção de Natanael naquele momento. Tudo que Filipe disse parece que não teve tanto efeito quanto a geografia, a localização, a cidade, Nazaré. Isso soou de uma forma extremamente rude aos ouvidos de Natanael, tanto que nós percebemos que na palavra o próprio Natanael disse: mas peraí, calma, Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Mais ou menos isso. Se fôssemos tentar trazer para o nosso linguajar de hoje, né, para o nosso português, o que nós falamos normalmente no nosso dia a dia, provavelmente seria isso. Mas peraí, tem alguma coisa que preste lá em Nazaré? Tem alguém que preste, que valha lá em Nazaré? Foi mais ou menos isso que Natanael disse a Filipe acerca de Jesus. Vamos guardar essas informações, irmãos, guardem essas informações. Natanael disse isso acerca de Jesus, que poderia vir alguém ou algo que preste de Nazaré, Jesus tendo passado e vindo de lá. E Natanael julgou simplesmente por essa declaração. Muitos desprezavam as pessoas que teriam vindo de Nazaré. Naquele tempo, nós sabemos, existem outras rinchas, outras situações que nós encontramos na palavra de Deus acerca desse territorialismo, né, de pessoas que não se davam bem de uma cidade com pessoas de outra cidade, tinham essa situação desagradável. Nós temos muitas outras situações relatadas na Bíblia e nesse momento Nazaré também é uma terra que estava passando por esse tipo de situação, tanto que nós percebemos o desprezo
por assim dizer, de Natanael acerca dessa informação. E assim, já queria chamar a atenção, a nossa atenção, para esse primeiro ponto. Muitas vezes, e quantas vezes, nós também fazemos algo semelhante. Temos essa mania, ou temos esse mau hábito de, como diz o ditado, né, julgar o livro pela capa. Há alguns anos atrás, eu era voluntário de uma casa de recuperação e trabalhei junto com essa casa de recuperação aqui na cidade onde eu moro por cerca de 4 anos. E eu não sei se alguém aqui presente já teve essa experiência de lidar com pessoas que estão passando por um processo de recuperação, em clínicas ou casas de recuperação, enfim. Mas existem histórias realmente que são fantásticas e ao mesmo tempo absurdas. E nós sabemos, eu principalmente por ter passado por uma casa de recuperação como voluntário, graças a Deus, nesse mundo das drogas, vamos assim dizer, Deus nunca permitiu que eu entrasse profundamente, mas Deus fez com que um dia eu participasse como voluntário de uma casa de recuperação e tivesse esse contato com pessoas que passaram por isso e estivesse ali auxiliando espiritualmente a cada um deles. E eu abraçava os acolhidos ali, só que eu sempre deixei muito claro para eles que eu aprendia muito mais com eles do que eles poderiam aprender comigo. E uma das coisas que mais se repetia, uma das histórias que mais se repetia era justamente sobre a maneira que eles percebiam que as pessoas lá fora olhavam para eles. Muitas vezes com olhar de menosprezo, muitas vezes já com aquele julgamento do tipo, olha, esse não tem jeito, esse daí é só falta de vergonha na cara, esse daí já passou não sei quantas vezes, já tentamos muitas vezes e não tem jeito. Então, uma história que repete-se muito é isso, o olhar julgador das pessoas. E por mais incrível que deveria parecer, essa informação é algo que não deveria ser comum, não deveria ser algo que fosse frequente, mas um dos maiores problemas que essas pessoas enfrentam, esse olhar de julgamento, não são nem relacionados aos ímpios, muitas vezes são com as pessoas que são de dentro da igreja, são com pessoas que de fato falam do amor de Deus, falam do amor de Cristo, falam do poder transformador, falam dos milagres, mas quando olham para uma pessoa dessa, muitas vezes sem saber de toda a história, sem saber de todas as circunstâncias que influenciaram de certa forma para que ele se encontrasse naquele estado, simplesmente julgam, dizendo que muitas vezes falando que é falta de vergonha na cara. Já ouvi pessoas dizendo que, olha, talvez apanhou pouco dos pais e por isso está desse jeito. Olha o absurdo de situações que a gente ouve. E outra, é gente de dentro de casa, Vamos falar assim, de dentro de casa, porque todos nós entendemos que somos filhos de um só pai, então somos todos irmãos, amém? Então tudo isso dentro de casa, dentro do convívio daqueles que de fato deveriam dar apoio, estender a mão ao invés de apontar o dedo. Hoje, infelizmente, dentro da igreja nós encontramos muitas pessoas que apontam o dedo e jamais estendem a mão. É muito fácil a gente apontar para um caído e dizer, olha, você caiu. Dificilmente alguém estende a mão e fala, eu vou te ajudar a se levantar. E é isso que tem faltado, É muito dedo apontado e pouca mão estendida. Então que possamos já, nesse momento, refletir sobre isso. O que nós temos feito? Temos apontado o dedo ou temos estendido as mãos? É muito mais fácil apontar o dedo, certo? Mas necessário é estender a mão.
né? Nós estamos aqui para isso. A própria palavra de Deus nos instrui a estarmos juntos, ajudando um ao outro, para que se um caia, o outro esteja ali para ajudar a se levantar. Mas nós infelizmente enxergamos dentro da igreja pessoas que, além de não ajudar a se levantar, parece que usam o irmão como um tapete. Mas eu creio que isso está com os dias contados. Afinal de contas, nós sabemos que logo o grande dia virá. Então, tudo isso vai mudar, eu acredito, creio nisso em nome de Jesus. Mas nós temos uma missão, principalmente nós que estamos ouvindo isso hoje, nós temos essa missão de levar essa verdade adiante. Se você crê que isso é verdade, nós temos essa missão de levar essa verdade adiante, de parar de apontar o dedo e começar a estender a mão. De presenciar alguém apontando o dedo e, peraí, irmão, não é melhor a gente parar? Vamos apontar o dedo, vamos estender a mão, vamos parar de acusar, vamos orar, vamos ajudar. Então, eu e você muitas vezes passamos por isso, né? Muitas vezes a gente olha aquele morador de rua, muitas vezes, e dificilmente nós conseguimos enxergar a essência. Muitas vezes nós enxergamos só o que está por fora, só a casca. E também passando por um trabalho voluntário de levar alimentos e roupas, enfim, para moradores de rua. Eu acredito que talvez no meio dessa live, com tantas pessoas, talvez alguém também já tenha passado por isso e tenha se deparado e ficado até perplexo com tanta história de pessoas desviadas, pessoas que eram extremamente usadas, pastores, ministros de louvor, líderes de jovens, líderes no geral, de repente por uma ocasião, não importa, tropeçou, caiu e está lá nas ruas. E às vezes é muito mais fácil alguém passar e apontar do que estender a mão. Então, nós estamos aí no dia a dia também, repleto de situações que podem nos fazer pensar dessa forma. Do mesmo jeito que Natanael pensou, do mesmo jeito que Natanael se comportou diante de Filipe, nós todos os dias, dia a dia, também passamos por situações que nós temos o poder de escolher se vamos nos comportar como Natanael ou não. Passamos por situações diversas todos os dias. Seja num semáforo, onde de repente tem algum pedinte, seja andando pela rua e de repente se depara com um morador de rua sentado em meio a uma guia, ou pedindo qualquer coisa, de repente nós olhamos e qual é o primeiro pensamento que vem na nossa mente? Quando nós olhamos para isso, o que é que nós pensamos? Como nós agimos? O que nós fazemos? Temos a opção, temos a escolha de sermos como Natanael, julgando, dizendo, mas tá aí porque quer, tá aí porque falta vergonha na cara, isso aí já não adianta mais, pode vir o que desse lugar? Mas a história que nós lemos, os versículos que nós lemos, nos fala ainda mais. Mesmo que Natanael, diante de Filipe, já julgou Jesus sem saber quem era, sem ouvir nada mais, dizendo que, nossa, mas pode vir alguma coisa que preste de Nazaré, Filipe fez algo interessante. Filipe não partiu para cima, Filipe não foi ignorante, não foi rude, não, Filipe só disse, então vem e vê. E a partir desse momento, a palavra vai nos mostrando ali que no momento que Natanael chega perto de Jesus, ali no versículo 47, onde Jesus olha para Natanael,
Olha só que interessante, queridos, olha só que magnífico o comportamento de Jesus. Por isso que no início de tudo isso eu enfatizei que ele é o nosso modelo e que o comportamento dele, as ações dele e principalmente as reações dele é o que deve ser o nosso norte, é o que deve ser o nosso rema. Jesus, diante de tudo isso, olha para Natanael, aquele que há poucos minutos atrás tinha dito que nada que preste poderia vir de Nazaré. Jesus olha para Natanael e olha só a palavra de Jesus para Natanael. No versículo 47. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus olha para Natanael e diz, em outras palavras, eis aqui um cara exemplar. Eis aqui alguém exemplar, em quem não há defeito. Jesus praticamente chamou Natanael de perfeito. Olha, aqui está um verdadeiro israelita, aqui está alguém que é de fato respeitado. Olha só a reação de Jesus diante dessa situação. Nós sabemos que não existe ninguém perfeito, correto? Para nós é uma verdade e acredito que de certa forma é indiscutível, ninguém vai ficar discutindo, eu sou perfeito, não, fulano é perfeito, porque a gente sabe que além de Jesus não existe perfeição. Sabemos disso, ok? Mas olha só como Jesus se dirige para Natanael. Olha só como Jesus responde àquela situação do qual Jesus tinha todo o direito. Queridos, pensa comigo. Jesus, aquele que a palavra mesmo de Deus diz que ele estava com Deus, ele era Deus, toda a glória estava sobre ele. A Bíblia faz a gente entender, a Bíblia nos menciona isso, que ele se despiu de sua glória, ele deixou o seu trono de rei, ele se diminuiu de uma forma tão intensa a ponto de, entre aspas, caber num útero de uma mulher pecadora, como qualquer um de nós. Olha só o que Jesus, vamos colocar assim, para ficar fácil da gente entender, olha só o que Jesus abriu mão. Jesus abriu mão de sua glória, assim como diz aquela canção, ele abriu mão de sua glória. Jesus abriu mão de sua glória, Jesus se despiu de sua glória, Jesus tirou sua vestimenta de rei, de senhor dos senhores, de todo-poderoso, de criador do céu e da terra, tirou tudo isso, saiu de seu trono, se diminuiu para caber dentro de um ventre, para caber dentro de um útero de uma mulher e passar por tudo aquilo que eu e você passamos, né? Todo o período de gestação, né? Todo aquele período de preparo, o parto, o nascimento, a infância, enfim. Jesus se permitiu e escolheu tudo isso, ok? Para chegar nesse momento, presta bem atenção comigo, não perde essa linha de raciocínio. Jesus abriu mão de tudo isso, viveu como um ser humano, amém? Jesus viveu como um ser humano, deixou, vamos colocar assim, entre aspas, ele deixou aquela posição de Deus, de Todo-Poderoso, passou a viver como um ser humano no meio de seres humanos, para chegar nesse momento, um qualquer chamado Natanael dizer, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Olha só, Jesus, ele era e é o único, preste bem atenção nisso, queridos, Jesus é o único que poderia apontar o dedo para Natanael e dizer, quem você pensa que é para falar assim de mim? Jesus é o único que poderia fazer isso. Agora, vamos falar a verdade. Quantas vezes eu e você já pensamos, ou até mesmo já fizemos isso, apontar o dedo na cara de alguém, falar, ei, quem você pensa que é para falar assim comigo? Quantas vezes a gente já fez isso?
E Jesus é o único que poderia fazer isso. É o único que nesse momento da história, nesse trecho que nós lemos, tinha todo o direito de fazer isso. De olhar para Natanael e falar: ei, fulaninho, quem você pensa que é para falar ali para Felipe sobre mim, dizendo que nada que preste pode vir em Nazaré? Jesus é o único que poderia e ainda pode fazer isso. Mas ele nunca fez. Jesus nunca apontou para ninguém para julgamento. Mas vamos voltar para essa história. Jesus, quando viu Natanael, disse: ei, aqui está um israelita perfeito. Aqui está alguém que não há dolo. Aqui está um israelita admirável. Aqui está um homem exemplar. Foi basicamente isso que Jesus disse acerca de Natanael. E aí, se nós voltarmos para a história, nós vamos perceber que quando Natanael recebe essa reação de Jesus, recebe essa fala de Jesus, quando Natanael ouve Jesus dizendo tudo isso para ele, é como se eu consigo imaginar tudo isso, eu consigo visualizar essa cena, é como se Natanael tivesse ficado de fato impressionado e Natanael pergunta para Jesus: peraí, mas de onde você me conhece? Natanael vira para Jesus e pergunta: de onde você me conhece? Olha só outra coisa interessante. Natanael julgou e praticamente condenou Jesus, dizendo que nada bom poderia vir de Nazaré, quando Filipe estava ali falando com ele. Jesus, ao encontrar Natanael, disse: olha, aqui está um israelita muito bom, um israelita exemplar, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há culpa, um israelita perfeito. Natanael questiona: mas peraí, de onde você me conhece? E Jesus simplesmente disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Pausa. Vamos prestar atenção nesse pequeno detalhe. Antes de Filipe falar com Natanael, Jesus disse que já estava vendo Natanael. Ele disse: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Então, será que Jesus já não sabia que Natanael tinha falado tudo aquilo para Filipe? Se ele mesmo está dizendo que, olha, antes de Filipe chegar até você, eu já estava te vendo, eu já estava ali. Eu tenho certeza absoluta que Jesus sabia de tudo aquilo que Natanael já tinha falado a seu respeito, dizendo que, olha, pode vir algo que preste de Nazaré. E mesmo Jesus sabendo de tudo isso, ele simplesmente olha para Natanael e disse: olha, aqui está um israelita de verdade. E aí, uma pergunta para mim e para você, para a gente refletir, claro. Mas quantas vezes soubemos que alguém falou algo acerca de nós, ao nosso respeito, e a nossa vontade, e às vezes, quem sabe, a nossa reação talvez tenha sido ir tirar satisfação. Quantas vezes talvez soubemos que alguém está falando algo ao meu respeito, algo de mim, e de repente a primeira coisa que vem é falar: mas peraí, mas eu vou lá para resolver isso aí. Quantas vezes a gente pensou nisso? Ou quantas vezes de repente a gente de fato foi tirar satisfação? Jesus era o único que poderia ter feito isso, e Jesus não fez. Jesus olha para Natanael,
Jesus, olha, querido, presta atenção, olha só, Jesus tendo todo o direito do mundo de falar um monte de coisa para Natanael, né? Como diz alguns lugares, de esculachar Natanael. Jesus tinha todo o direito, ok? Como acabamos de refletir, Jesus abriu mão de tudo para viver nessa terra, para andar nessa terra, para de repente vir um cara, um Zé Ninguém, dizer que não pode vir nada bom de Nazaré. Jesus tinha todo o direito, poderia ter feito isso, mas muito pelo contrário, Jesus não foi tirar satisfação. E digo mais, a palavra de Deus na verdade nos diz mais. Jesus lançou um baita elogio para Natanael. Natanael botou a moral de Jesus lá embaixo, mas chegando diante de Jesus, Jesus fez o contrário. Jesus olha para Natanael e bota a moral dele lá em cima. Ei, olha aqui, um israelita de verdade. Jesus botou a moral de Natanael lá em cima, mesmo tendo todo o direito de apontar o dedo na cara de Natanael e falar: peraí, o que você está falando de mim? Agora pergunto de novo, pergunto para mim e para vocês: quem somos nós para fazer diferente do que Jesus fez? Quem somos nós para chegar em alguém e dizer: opa, estou sabendo que você está falando de mim, tira meu nome da sua boca, lava a sua boca antes de falar meu nome, né? E tem aí todos os dialetos que a gente já ouviu e quem sabe, infelizmente, talvez a gente já até tenha falado para alguém. Lembre-se, Jesus é o nosso maior modelo. Jesus é o nosso maior exemplo. Quando Jesus olha e declara isso para Natanael, e aí entra uma outra reflexão que eu acredito, que eu creio ser extremamente profunda, porque esse tipo de reflexão me pega muito, sabe? Jesus nunca mentiu, ok? A palavra de Deus é bem clara em dizer que ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, e entendemos que ele é a verdade. Então, se ele é a verdade, não tem como ele mentir. Então, como que ele olha para Natanael e praticamente enaltece Natanael e diz que ele é um israelita perfeito, é alguém que não tem dolo, é alguém que é exemplar? Natanael tinha acabado de falar mal de Jesus, vamos dizer assim, para ficar fácil no nosso linguajar de hoje, né? Natanael tinha acabado de falar mal de Jesus. Jesus, sabendo de tudo isso, chega diante de Natanael e eleva a moral de Natanael e bota Natanael lá na altura e diz: olha, aqui está um israelita perfeito. E aí vem esse questionamento: mas espera aí, Jesus não mente, verdade? Não existe ninguém perfeito além de Jesus. Outra verdade. E como Jesus olha para Natanael, mesmo depois que Natanael fala mal dele, e praticamente diz que ele é um israelita perfeito? O ponto, igreja de Jesus, o ponto é que quando Jesus olha para Natanael, Jesus não está olhando para a casca de Natanael. Jesus não está olhando, Jesus não está vendo o comportamento que Natanael acabou de ter, a fala que Natanael acabou de dizer a Filipe. Quando Jesus olha para Natanael, Jesus está enxergando a sua verdadeira essência. Jesus olha para Natanael e, além de toda aquela casca, além de tudo aquilo que os olhos humanos veem, Jesus olha para Natanael e enxerga a verdadeira essência de Natanael. E qual é a verdadeira essência de Natanael? É a mesma verdadeira essência que existe em mim e é a mesma verdadeira essência que existe em você. E qual seria essa verdadeira essência? Aí é só nós lembrarmos
de como foi o princípio de tudo. Eu e você, assim como Natanael, fomos feitos não de qualquer jeito, mas fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Era isso que Jesus enxergou em Natanael. Foi exatamente isso que Jesus enxergou em Natanael, a imagem e semelhança dele. E com isso eu consigo crer, eu consigo visualizar que tudo isso é uma lição para que eu e você também comecemos a aprender, olhar para as pessoas e tentar ir um pouco além do que os nossos olhos podem ver. Os nossos olhos vão enxergar a casca, os nossos olhos vão enxergar a roupa, o calçado, ou a falta de calçado, o estado da roupa. O nosso nariz vai sentir o odor, o cheiro da casca. Mas nós temos que olhar como Jesus olha. Nós temos que buscar aquilo que Jesus busca, a essência. Nós temos que começar a olhar para as pessoas da mesma forma que Jesus olhou para Natanael, da mesma forma que Jesus olha para mim e para você. Ei, preste atenção nisso. Eu e você, muito provavelmente, quase, eu vou dizer que com certeza, se nós fizéssemos uma análise, se nós começássemos a refletir, nós vamos entender e vamos admitir que nós não somos merecedores do amor de Deus, nós não somos merecedores do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós não somos merecedores da graça, nós não somos merecedores. Eu creio que qualquer um que está participando desta live, ou até mesmo que não esteja participando, se nós começarmos a refletir, nós vamos entender e vamos admitir: não sou merecedor. Mas não é dessa forma que Jesus nos olha. Jesus não olha para mim como: olha, você é imerecedor da minha graça. Ele olha para mim dizendo: apesar disso, eu vou derramar minha graça sobre ti. Jesus olha para mim e para você, independente do que aconteceu, do que fizemos. Ele olha para a nossa essência. Ele olha para o original, vamos dizer assim, porque quando nós fomos criados, a palavra de Deus faz nós entendemos que quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus, e no decorrer da história nós percebemos que o homem, a humanidade se corrompe, e essa corrupção da humanidade começa a gerar distorções no homem, distorções na mulher, e por isso hoje nós vivemos nesse mundo desse jeito, e olhamos para o lado e muitas vezes nos assustamos e fica até difícil de entender tanta distorção. Mas Jesus ainda consegue olhar para tudo isso e enxergar a essência do que era para ter sido criado e do que foi criado lá no princípio. É exatamente essa lição que eu consigo entender deste trecho que nós lemos, dessa situação que nós presenciamos agora. Natanael fala mal de Jesus. Jesus chega diante de Natanael e fala: olha, está aqui o israelita perfeito. Porque Jesus não estava olhando para a casca, Jesus não estava olhando para o comportamento, Jesus não estava olhando para a fala de Natanael, mas Jesus olhava para a essência. E como nós falamos no início desta mensagem, Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior mentor, Jesus é o nosso maior mestre, Jesus é o nosso maior professor, Jesus é nosso rema. Nós temos que fazer aquilo que ele fez. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos começar a imitar a Cristo, vamos olhar para o outro e vamos nos esforçar. Vamos olhar além da casca. Porque dentro daquela casca, que muitas vezes essa casca é reflexo de muitas situações, de uma vida toda cheia de dificuldades, cheia de situações que não cabe a mim nem a você medir, ponderar, julgar.
Muitas vezes essa casca é só um resultado de tudo isso e nós nos prendemos a olhar para a casca. Então que possamos aprender essa lição maravilhosa com Jesus. Porque quando Jesus olha e declara sobre a verdadeira essência de Deus dentro de Natanael, mesmo que o próprio Natanael talvez não tivesse dado conta disso, Jesus desperta a curiosidade de Natanael. Jesus desperta algo diferente em Natanael. Então se eu e você tivermos este poder, se eu e você tivermos esta sensibilidade de olhar para o outro e vislumbrar a essência, a verdadeira essência de Deus que existe dentro do outro, nós podemos despertar dentro do outro a mesma coisa que Jesus despertou em Natanael. E nesse momento poderemos ser usados como verdadeiros resgatadores, onde vamos resgatar aquela alma que de repente já estava perdida e vamos voltar a trazer essa alma para a luz, olhando para a essência. Nós temos que aprender a ganhar pessoas para nós, para que possamos nós conduzi-los até Cristo. Preste atenção nessa frase. Nós temos que aprender a ganhar as pessoas para nós, para que nós possamos conduzi-las até Cristo. E não há como ganharmos ninguém para nós se nós formos sempre o dono da razão, querendo apontar o dedo, querendo discutir muitas vezes, querendo tirar satisfação. Nós não vamos conseguir ganhar ninguém para nós. Preste atenção. Nossa missão é ganhar para Cristo. Amém? Nós somos todos comissionados a ganhar almas para Cristo. Mas o processo fica muito mais fácil quando ganhamos a pessoa para nós. E daí possamos conduzir cada uma delas para Cristo. Devemos olhar para o outro da mesma maneira que Jesus olha, vendo um coração, vendo uma alma e não uma casca. Jesus comprou cada uma dessas almas por um alto preço que nenhum de nós teríamos capacidade de pagar. Nem se parcelássemos isso para o resto da vida, nenhum de nós teríamos a capacidade de pagar esse alto preço. Jesus pagou. Jesus pagou um alto preço por cada uma das almas que eu e você podemos auxiliar nesse grande exército de Deus a resgatar e levá-las, tirando das trevas, levando para a luz. Que possamos começar a olhar para as pessoas como Jesus olha. Pense dessa forma. Como será que Jesus olha para mim? Porque quando nós nos colocamos no centro da situação, nós temos uma facilidade de pensar com um pouco mais de misericórdia. Como Jesus olha para mim? Nossa, Jesus olha para mim com muita benevolência, porque olha, eu não mereço nada não. Pois é justamente assim que eu tenho que olhar para o outro. É justamente assim que eu tenho que olhar para o próximo. Se eu não for capaz de fazer isso, eu também não sou capaz de cumprir com um dos mandamentos que Jesus deixou, que é amar ao próximo. Se eu não conseguir olhar para o próximo com os mesmos olhos que Jesus olha, não vou conseguir cumprir com esse mandamento. Então que possamos, nessa noite, refletir sobre isso. Refletir sobre essa situação, sobre a maneira que Jesus olha, sobre aquilo que Jesus enxerga dentro de mim e dentro de você. E possamos, a partir daí, começar a nos esforçar para enxergar isso também. Eu enxergar no próximo, você enxergar essa essência no próximo. Só assim nós poderemos de fato cumprir com o ID, amar ao próximo e quem sabe como consequência de tudo isso, ganhar cada um deles para nós,
para que possamos conduzi-los até Cristo, resgatando almas das trevas e conduzindo até a luz. Eu espero que o Espírito Santo possa ter falado um pouquinho com você e que isso possa ter somado na sua vida e que isso possa de fato servir como algo a ser meditado e, muito mais do que meditado, praticado na sua vida. Assim eu peço e eu oro para que Deus continue te alcançando, para que o Espírito Santo continue te enchendo, para que a graça, a misericórdia, a benevolência de Jesus continue te inspirando e que você possa lembrar que além da casca existe uma essência, e aquela essência foi Cristo que fez. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e nos continua dizendo que tudo que foi feito por intermédio dele. Eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E preste atenção nisso, para finalizar. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus só porque um dia nós nos convertemos e passamos a professar uma fé. Não. A humanidade, ela foi criada segundo e seguindo a imagem e semelhança de Deus. Que eu e você possamos olhar para a humanidade e começar, mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tanta bagunça, mesmo em meio a tanta distorção e deturpação da verdade, que possamos conseguir, com os nossos olhos treinados pela fé e pelo Espírito, olhar e avançar além da casca e observar e enxergar a verdadeira essência que existe em cada um. Que Deus muito te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Assim eu quero agradecer essa oportunidade e passo aí a direção a quem é de direito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, pode terminar a conversão nesta noite, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, agradecendo, ó Pai, rendendo graças ao Senhor, porque nós sabemos que se nós estamos aqui nesse momento participando deste trabalho, aproveitando desta facilidade que a tecnologia nos proporciona, se estamos aqui nesse momento é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor nos guardou, é porque a Tua graça e a Tua misericórdia foram derramadas e renovadas sobre as nossas vidas no dia de hoje. Pai, eu não sei como foi o dia de cada uma das pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu não sei quais foram as dificuldades, quais foram os gigantes que se levantaram, quais foram os abismos que se abriram diante de cada uma dessas pessoas. Mas eu sei que o Deus que está aqui agora, me ouvindo, me conduzindo, também é o mesmo Deus que estava com cada uma destas pessoas, livrando e conduzindo, fortalecendo cada uma delas nesta hora, neste dia, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós ouvimos, desde o momento que começou esta live, nas orações, nos louvores, neste momento de palavra, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor inculque estas palavras nas nossas mentes, no nosso coração, que possamos ruminar isso ainda, Pai, neste dia de hoje, que possamos, meu Deus, meditar sobre isso. E eu quero pedir, Pai, para que o Senhor continue trabalhando poderosamente no coração de cada uma destas pessoas, que o Senhor continue conduzindo cada uma delas, e assim como nós falamos, assim como nós meditamos na Tua palavra, assim como nós aprendemos neste dia de hoje, que nós possamos praticar e abrir os nossos olhos espirituais além da carne, Pai, para que possamos olhar para o próximo e não enxergar a casca, mas assim como Jesus, meu Pai, nos mostra nesta palavra, diante de Natanael, olhando para a essência, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, praticar este olhar, lembrando de como Jesus olha para cada um de nós e replicando este olhar para o outro, replicando este olhar para o próximo, que possamos, meu Deus,
Deus, aprender a não apontar o dedo, mas estender a mão, e que possamos, meu Pai, multiplicar este ensinamento, multiplicar esta verdade, levando para o outro. Não estendam o dedo, não apontem o dedo, mas estendam a mão, para que possamos ajudar aquele que esteja caído. Pai, que possamos, em nome de Jesus, aprender e continuar aprendendo acerca da Tua Palavra, da verdade que nos guia, da verdade que é a única capaz de nos direcionar para passarmos diante da porta estreita, para que naquele grande dia o Senhor nos conduza para a direita, dizendo: vinde, entre, filho amado, benditos, meu Pai, vinde a mim, e que possamos, meu Pai, estarmos prontos, assim como as noivas prudentes, para que naquele grande dia não fiquemos para trás, Pai, mas possamos olhar para a Tua glória e vivenciar isso eternamente. Somos gratos, meu Pai, por esta palavra. Eu oro neste momento agradecendo e pedindo que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando, nos guardando e nos direcionando para a glória do Teu santo e poderoso nome. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoa, pastor, poderosamente. Amém. Sua casa, sua família, seu ministério. O Senhor continue te usando poderosamente para falar a palavra do Senhor. Irmãos, que palavra gloriosa nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que cada um está saindo aqui com a sua bênção, com a sua vitória nas mãos. E como é bom ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoa a cada um, porque o Senhor é fiel. E a palavra do Senhor foi ministrada e nós nos alimentamos, porque ainda nós temos que continuar a caminhada, a jornada, em nome de Jesus. Deus abençoa, pastor, poderosamente. Com certeza estarás mais vezes